Fala galera, tá começando mais um episódio aqui do Portfólio Cast, esse podcast oficial do Portfólio Pro. E no episódio de hoje nós vamos conversar com um grande amigo, o querido David Silva, que está à frente do Estúdio Kumba. Ele tem um portfólio extremamente inspirador, um cara que eu realmente me inspiro de verdade no trabalho. É uma honra para mim receber esse cara aqui. E ele vai mostrar pra gente aqui os bastidores dos cases, como foi que ele pensou os projetos. Então é um bate-papo imperdível. Se você tá ouvindo no Spotify, eu te convido também a correr lá no YouTube, onde você vai ter uma experiência mais completa e conseguir ver as telas sendo compartilhadas. E caso você esteja também agora assistindo no YouTube, já vai também para o Spotify e salva lá o seu canal na playlist, para você também deixar rolando aí enquanto você está trabalhando. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o episódio. Então, estamos ao vivo gravado aqui, mais um episódio aqui do Portfólio Cast, hoje com a presença do meu amigo David Silva, conhecido por vocês também como Estúdio Kumba, ou Kumba. Depois me corrige na pronúncia, me diz como é que é certinho. Mas, cara, antes de tudo, queria te agradecer aí por disponibilizar esse teu tempo. Eu sei que é correria ali entre os projetos e as aulas e tudo mais. Então, cara, obrigado mesmo por esse tempo. Vou abrir para te se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do que é o Kumba e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Legal. Mano, primeiro agradecer pela oportunidade, né, pelo convite. Para mim, você sabe, é sempre uma honra poder colaborar com a comunidade, poder trocar essa ideia contigo. Para mim também é honroso, é prazeroso, né? Eu sei que você também colabora muito com a comunidade, né? Esse Portfólio Cash, eu acredito ser muito enriquecedor para a comunidade, para todos nós, né? Então, estar aqui podendo trocar um pouquinho dessa ideia, compartilhar um pouquinho da minha visão, nossa, é gratificante demais para mim. Cara, e como é que a pronúncia é correta? É Kumba ou Kumba? Kumba, Kumba, direto, isso, né? direto. E de onde veio esse nome? Já aproveita o gancho aí para contar um pouquinho pra gente. Legal. Cara, assim, a palavra Kumba, né, ela vem de origem africana, né, que significa criatividade no dialeto, né? Eles têm uma festividade chamada de Kwanzaa, né? Eu não tenho nenhuma ligação direta assim, né, Uhum. com isso e tal, mas pelos estudos e tudo mais, e fazia muito sentido. Eles têm essa festividade chamada Kwanzaa, né? Se eu não me engano, são 11 ou 12 etapas, que é tipo como se fosse um Natal, um final de ano, e tem uma dessas partes, se eu não me engano, é a penúltima, que é chamada de Kumba. E aí, Kumba, para eles, é criatividade, mas criatividade de uma forma muito colaborativa, onde as pessoas vinham, né, celebrar essa festividade, e a partir disso eles criavam as coisas, né, de forma colaborativa, para trazer toda a cerimônia e fazer todas as coisas é, do Natal deles, né, dessa festividade. E isso para mim fazia muito sentido, né? É uma palavra para mim que eu considero que tem uma sonoridade muito forte, Muito legal. né? É uma palavra que eu considero muito boa e tem um sentido muito bom para mim, né? Eu também tenho essa questão de se reunir, dessa festividade, né? E sempre quando tem esses encontros entre amigos, familiares, tem um pouquinho disso, né? Dessas brincadeiras, dessas coisas de serem um pouquinho criativo e tudo mais, né? Família, vou falar no literal aqui, né? Todo mundo aqui é bem palhaço, é bem bobão, gosta de se divertir, gosta de dar risada e sempre de maneira bem criativa. Então isso para mim casou muito bem, né? Também tendo um dos lados do estúdio de que ia ser um estúdio criativo, mas que também faz isso de forma colaborativa. Pô, que maneiro, cara. Que name legal, velho. Toda essa É. história, né? Eu já aproveito, cara, inclusive, para pegar um pouco desse gancho, né? A gente já trocou ideia, já fez projeto junto, Uhum. mas eu não conheço a origem, né, cara, de como foi pra você entrar mesmo no design, como foi que começou a tua história no design. Conta um pouquinho pra gente. Legal. Cara, foi sim, né? Para contextualizar toda a história, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. É, igual nada a For- ver, né, cara? Nada a ver. Formei, talvez, se eu não me engano, acho que foi 2017 ou 2018. Cara, e durante essa minha trajetória, né, dentro da faculdade,
como é um curso de programadores, desenvolvedores web, né, todo mundo sabia fazer isso muito bem, né? E eu via que dentro daquela sala de aula eu não conseguiria ter um diferencial porque todo mundo sabia fazer a mesma coisa. Todo mundo Uhum. estava lá estudando para ser um programador, um desenvolvedor, né? Mas tinha uma das disciplinas no final do curso que chamou muita atenção, que naquela época, eu não sei o que se chama ainda, que era web design, que era você fazer telas, fazer alguns protótipos, e eu vi que aquilo era uma oportunidade para que eu pudesse tentar me destacar no meio de todo mundo que sabia programar. E aí eu comecei a estudar um pouquinho, bem pouquinho mesmo sobre design, porque o meu foco era programação. E aí eu fui conseguindo fazer coisas mais bonitinhas. Talvez Uhum. seja, você sabe, né? Antigamente o programador fazia a tela, pô, um dinossauro, de qualquer jeito. O negócio era o código, tudo bonito, tudo fluindo, tudo funcionando. E eu comecei a fazer as coisas mais bonitinhas. E aí, tipo, todo mundo programava e, pô, traz o David pra cá que ele vai fazer uma tela legal pra gente. Sempre queriam te colocar no grupo, né? Exato. E aí eu vi que aquilo estava sendo maneiro, né? Então, pô, naquela época tinha um nome que chamava full Stack, alguma parada assim, que sabia fazer os dois. Sabia Uhum. tanto programar quanto desenvolver telas. E eu vi que aquilo era uma oportunidade para mim. Pô, né? Enquanto muitos estão só fazendo aquilo, eu estou fazendo duas coisas. Isso é um pouco do meu perfil também, né? Já puxando talvez um gancho de outras perguntas, eu tenho um pouco desse perfil mais generalista, no Uhum. sentido de querer aprender várias coisas. Eu sou muito curioso, né? Se tiver uma outra parada nova aí, eu vou tentar aprender, mas não aprender de forma para ser um especialista, é mais para poder conhecer e tentar Tem uma aplicar de alguma skill a maneira. mais ali, né? Na manga. Exato, uma skill a mais. E aí, cara, durante a faculdade, um dos meus professores, né, viu isso em mim e me convidou para trabalhar na agência onde ele era sócio. Era uma agência digital, mas que tinha um espaço físico também, junto com uma agência de publicidade, Caramba, né? cara. E aí eu fui trabalhar com ele, me convidou para trabalhar como desenvolvedor web, e lá eu conheci todos os processos, né, de um projeto. E quando eu programava, né, sempre tinha lá o banner e algumas thumbnails que ia para a agência de publicidade. Solicitava para ele, eles mandavam para mim o banner. Eu achava aquilo fascinante, cara, né? O pessoal fazia as colagens, fazia as montagens, fazia, pô, a gente sabe, né? Muito legal. E eu ficava fascinado com aquilo e era muito curioso, pô, cara, me ensina como é que você fez isso. E aí foi nessa parte aí que eu fui pegando gosto, fui aproveitando, fui desenvolvendo algumas coisinhas e fui aprendendo bem pouquinho sobre design. E aí daí eu fui tomando gosto e consegui seguir um pouquinho. Mas foi daí que tudo começou. Nossa, cara, que louco, né? Impressionante, cara, que, assim, tipo, das pessoas que a gente conversou até agora, 90% tipo, vieram mais ou menos do mesmo passo a passo, assim, de, tipo, vai para uma agência de publicidade, e, tipo, não Uhum. é exatamente de design, é muito difícil alguém já ser exatamente de design, né? Até puxando um É. gancho que tava do podcast passado que a gente estava conversando com a Pri, a nossa profissão é muito nova, né, cara? Se a gente for parar pra pensar, assim, comparar, por exemplo, com arquitetura, com engenharia, Uhum. puxa, cara, são profissões milenares, e a gente, pô, sei lá, 100 anos atrás, o que era design, né, cara? Tipo, essa Exato. palavra design, nossa, cara. Então, do dia pra noite, outras coisas aparecem, por exemplo, UX, UI, né? Tipo, cara, o Uhum. que é o UX, UI 10 anos atrás, assim? É incrível Então, como é tudo muito eu novo. tinha essas habilidades, essas habilidades não, tinha essas disciplinas durante a faculdade. Você Uhum. aprendia um pouquinho ali sobre usabilidade, né, alguns conceitos da heurística, que antes era um desenvolvedor web que tinha Aham. conceitos, que tinha disciplinas disso. Hoje já tem uma profissão Uma profissão separada para. específica para isso, né, cara? Exatamente. As coisas evoluem muito rápido. É incrível, cara. Não, velho. Eu tô abrindo aqui também, já deixar aqui engatilhado o portfólio pra gente ir conversando. Eu vou abrir os dois, vou abrir Legal. o Behance e o site. Inclusive, cara, teu site tá lindo demais, parabéns, cara. Eu fiz algumas mudanças, fiz algumas cópias do Portfólio Pro, algumas cópias do Portfólio Pro, do Léo, né? E deixei ele do jeitinho que tá aí agora.
Cara, tá lindo demais, velho. Mas esse portfólio aí, cara, né? Esse layout aí, eu montei ele com Deixa eu base ver. no portfólio Pro mesmo. Sério mesmo, cara? Puxa, que Sério, ele honra, era, cara. ele era um outro layout, né? E aí depois que eu fiz o cursinho lá, eu falei, pô, cara, é bem mais fácil assim, bem mais fácil e bem mais rápido, né? E aí fui fuçando nele, fui mexendo. Nossa, cara, tá lindo demais, cara. De verdade. Tá lindo demais, Legal. cara. E aí tem até umas perguntas aqui legais sobre isso. Uhum, Tipo, sobre o portfólio especificamente, né? A gente estava falando um pouquinho sobre carreira. Vou até deixar vou deixar o portfólio de stand-by para a gente conversar daqui a pouquinho, mostrar os projetos, mas sobre carreira, como foi que o portfólio entrou assim nesse início da tua carreira? Tipo, o teu primeiro portfólio, como ele era? Como uhum, foi que tu pensou? Ou tu não pensou, só jogou as paradas lá? uhum. Legal. Cara, assim, depois que eu trabalhei nessa agência digital, né, infelizmente ela fechou, e aí eu fui convidado para trabalhar numa outra agência de publicidade. E durante essa agência de publicidade, né, eu já tinha feito um trabalho de desenvolvimento web para uma empresa. Tanto programação quanto layout, foi um dos meus primeiros clientes, talvez o primeiro. E quando eu fiz a entrega, né, eu lembro certinho que uma das pessoas que trabalhavam lá, responsáveis pelo marketing, me chamou e falou assim, David, gostando do seu serviço, queremos também desenvolver um novo logotipo para a empresa. A Olha empresa só, está cara. mudando. Foi assim. Você pode me mandar alguns trabalhos que você fez sobre isso? Aí eu, não tenho nenhum. Meu Deus. Nunca tinha feito isso na minha vida, né? E aquilo para mim foi bem frustrante, entre aspas, né? Uhum. Porque eu acabei perdendo o cliente, acabei não conseguindo executar o trabalho, porque eu não tinha nada para mostrar para eles. E aí foi a partir disso que eu criei um portfólio para mim. E aí o que que eu fiz? Eu tenho um amigo, né, que é um amigaço meu até hoje, é o Bruno. Peguei algumas amigas que tinha salão de beleza, manicure, fazia maquiagem, essas coisinhas. Deixa eu fazer para você, cara. Pelo amor de Deus, né? Foi assim, cara. Deixa eu fazer para você, pelo amor de Deus. Deixa eu tentar fazer alguma coisinha que não é nada muito profissional, não é nada assim, mas eu queria fazer alguma coisinha. Posso? Pode. E aí fui e fiz, né? Alguns foram até bem legais. E com isso eu consegui ter um case para o meu portfólio, né? E aí eu fui bem carudo, talvez, não sei se é essa a palavra, mas depois eu fui e mandei mensagem para ele, pessoal, não sei se vocês já contrataram outra pessoa, mas é que eu consegui fazer alguns trabalhos, dizer que é meu portfólio, tá? Se estiver interessado, pode Pô, me que chamar. legal, cara. Que Fiz legal. isso, né? Mas enfim, eles já tinha feito com outro profissional, enfim. Mas foi uma parada muito legal. Criei meu portfólio dessa maneira, né? Não tenho vergonha de falar disso, porque, cara, foi a partir dessa iniciativa, desses meus amigos se disponibilizarem para que eu pudesse criar algo para eles, que eu consegui ter um portfólio, que eu consegui desenvolver, me apaixonar mais por marcas, né? E talvez estar onde eu estou hoje. Cara, e eu acho que, assim, é muito legal, até pra gente quebrar essa ideia que às vezes fica, né, de que, tipo assim, o portfólio que, tipo, o David tem hoje é como se já fosse o mesmo há 6 anos, há 10 anos atrás, né? Não, nossa. Pô, cara, e é exatamente isso, a gente começa muito com o que está à disposição, né? Uhum. Lembro E, que... cara, e assim, desculpa te cortar, mas só para poder complementar isso, quando eu criei o portfólio, né, eu não tinha foco nenhum, né? Uhum. E aí, como eu sou, igual eu falei no começo, eu sou muito generalista na questão de querer aprender muitas coisas, o meu portfólio estava cheio de coisa. E aí eu via, pô, então se alguém querer me contratar para desenvolver um logotipo, eu tenho que ter lá no meu portfólio um logotipo. Se alguém me chamar para fazer um flyer, eu tenho que ter um flyer lá. Se alguém me chamar, então eu fui criando várias coisas, várias coisas, várias coisas. Fui fazendo cursos, né? Fui fazendo algumas coisinhas e tinha, pô, muitos cases no meu portfólio. Muita coisa. E como foi, cara, para, tipo assim, tu entender que talvez precisasse tirar algumas coisas dali?
E sabe? aí entra a parte do foco, né, para mim, né, do que eu quero fazer e o que eu quero me especializar. E aí, naquela época, né, eu não tinha muita consciência disso, eu fui tendo mais maturidade, com isso foi meio que na raça, sabe? E aí eu fui entendendo que os clientes, eles me procuravam por certas coisas que eu fazia melhor. Então, eu tinha lá logotipos, me procuravam por logotipos, mas os meus flyers, né, e Uhum, campanhas publicitárias, as coisas, não era tanto o forte, né? E aí eu vi que aquilo lá somava para que eu pudesse criar um logotipo. E aí eu acho que eu fui removendo alguns projetos do meu portfólio, tendo consciência de que eu poderia ter um foco maior ou melhor fazendo somente aquilo, né? E aí talvez não é nem ser especialista, mas é tentar melhorar aquilo que na época eu acreditava ser o melhor para mim. Vou fazer só logotipo, né? E aí eu buscava as referências, pessoas que faziam isso também, né? Fui tendo um pouquinho mais de maturidade, mas o meu crivo para remover projetos naquela época era do tipo, cara, esse não faz sentido mais com o que eu quero vender ou com o que eu faço hoje, né? E quando eu tinha o portfólio, né, daquela época lá, eu ainda trabalhava numa agência de publicidade. uhum. E uma agência de publicidade, ela, em muitos casos, né, e aí eu tô falando aqui da agência, pelo menos onde eu trabalhava, ter um profissional que sabe fazer muitas coisas é muito bom para ela, Uhum. né? Um profissional, um designer que sabe fazer o gráfico, sabe fazer um pouco do digital, ali o motion, sabe fazer um 3D, tem um pouquinho de conhecimento de redação, isso para ela é muito bom, porque ela vai diminuir os gastos Os com outros custos. funcionários, isso. E isso, cara, me fazia desenvolver mais coisas, né? Então, sei lá, tinha tabloide no meu portfólio, né? Caramba, cara. Tinha tabloide no meu portfólio. Eu fazia uma campanha de varejo, a gente tinha um cliente de varejo, vamos fazer a campanha do Dia dos Pais. Pô, tinha lá a campanha do Dia dos Pais no meu portfólio todo. Né? Fiz um 3D para um selo para essa campanha. Tava lá também. Mas eu vi que ninguém me contratava, ninguém procurava o meu trabalho porque eu fiz um selo, Uhum. né? E aí que eu fui entendendo, falei, pô, cara, eu acho que isso não faz sentido, talvez fazia sentido na época lá da agência, agora eu acho que já não faz mais sentido. E aí com isso eu fui removendo. E aí foi ficando logotipo, identidade visual, e aí foi indo. Foi ficando somente assim. Cara, e isso, assim, dá um insight muito legal. Até para a gente deixar isso bem claro, assim, porque às vezes o pessoal que está escutando ainda está começando e talvez fique um pouco essa confusão. Um portfólio, eu concordo contigo, a meu ver, um portfólio para agência, ele é um portfólio diferente de quem é um designer, né? Tipo, a Uhum, agência de publicidade tem exigências diferentes de, por exemplo, um designer freelancer que está atrás de clientes. Eu acho uhum, que ter essa clareza faz total diferença na hora do que você vai escolher colocar lá. Porque, de fato, cara, a agência, ela pede skills diferentes. Então, tipo, o que eles estão querendo ver, por exemplo, em um case? O case seria ali uma campanha, onde vai ter a direção de arte, vai ter redação, vai ter, tipo, um mote, um manifesto bem feito, onde, tipo, o gráfico não é que ele seja importante, mas ele, tipo, não é o fator prioritário na hora de uma contratação, e sim, tipo, a soma do uhum, todo, né? uhum. Tipo, às vezes a big idea ali daquele case é mais importante do que, de fato, o case em si, né? O visual em si. Sim, Agora, quando a exatamente. gente fala de, tipo, por exemplo, o nosso caso, né? Estúdios, freelancers e tal, é o contrário. É tipo, a gente está focando em outras coisas, e ter isso daí até confunde, né? Tipo, esse cliente. E uma coisa que eu também peguei que é bem legal, assim, que é outro adendo que eu também queria colocar, porque muitas vezes, talvez você que já vê ali algo que eu já falei sobre a questão de especialista, eu não sou contra a pessoa ser generalista, tá? É porque muitas vezes o cara vê ali, por exemplo, um Reels de 15 segundos e não dá para se aprofundar num tema tão profundo quanto esse, né? Mas eu Uhum, acredito que todo designer ele tem que ser um generalista especialista. Sabe como concordo. é isso? É Uhum, tipo aquela regra do T, assim, sabe? uhum. Onde você, tipo, tem várias habilidades, mas dentro dessas várias habilidades tem uma que você se destaca muito, que é o T, aquele T, né? Uhum. É o As habilidades profissional T, né?
Exatamente. E aí, nesse T, eu costumo brincar, até falo isso nas aulas, que é como se fosse a porta de entrada. Por exemplo, no meu caso, né? Pessoas chegam bastante por causa de identidade visual e embalagem. Mas vamos pegar o cara que faz identidade visual. Bom, o cara que chega lá com identidade visual, eu acabo vendendo para ele também uma estratégia de marca, de posicionamento. Termina o projeto, ei, cara, tu não tá precisando também de embalagens? Aí vamos fazer, aí faz embalagens. Pô, cara, e agora? O que você acha da gente fazer uma experiência web e tal? Então, tipo, as coisas meio que vão se emendando. É Uhum. multidisciplinar, mas a Sim, porta de entrada é a identidade visual, exatamente. não é? Penso da mesma maneira. Eu acho que a gente até já conversou uma vez nos bastidores sobre isso, não foi? Já, quando a gente foi fazer o projeto junto, a gente tocou esse papo. Pois é, para quem não sabe, eu e o David, a gente foi convidado pelo Rafa Iglesias para fazer um projeto para a Bow Wow, que é uma marca de dogs e tal. Já saiu esse projeto, né? Eles divulgaram numa feira e tal. Então a gente fez esse redesign junto com o Rafa ali, das embalagens e da identidade visual da Bow Wow. Bateu bastante cabeça, mas foi bem legal, né, cara? Cara, foi muito bom, cara. Assim, igual deixando aqui, né, abrindo um pouquinho do off, talvez, né, essa caixa preta. Eu tinha conversado com o Léo um tempo antes, para a gente desenvolver um projeto juntos, né? Putz, é verdade, cara, é verdade. Falei assim, pô, Léo, tô pensando em fazer um projeto fictício aqui que vai ser bacana pro meu portfólio, né? Você topa participar comigo, né? Tô pensando em seguir para essa linha, assim, você sabe? E ele, pô, cara, vamos fazer sim, cara, topo. E aí, do nada, talvez do nada não, né? Mas quando veio, a gente já estava no mesmo projeto, Um fazendo projeto real, né? um projeto real. Pô, cara, e a gente ia se encontrar num projeto fictício e acabamos se esbarrando no projeto real. Que, cara, nossa, foi muito massa, cara. Uma experiência, assim, que eu não tive ainda, né? Que antes não tinha feito, que era uma collab com mais pessoas especialistas, assim, né? Que, para mim, teve, nossa, uma grande experiência, né? Pude aprender bastante coisa, mas foi muito bacana, muito Cara, foi bacana. muito enriquecedor esse projeto, cara. É, É tipo, todas as dificuldades que a gente tem, mas o mais legal é que o Collab ele te permite enxergar com um ponto de vista diferente, né? Porque, por exato. exemplo, poxa, eu tenho uma vivência diferente, então é tipo, a forma que eu penso em design é muito do que eu vivo, as minhas referências e tal. Uhum. Aí tu tens as tuas referências, que tipo, também tem a ver com a tua vivência, com aquilo que você consome, de conteúdo, de tudo. Aí o Rafa também tem uma terceira. Aí junta tudo, cara. Tipo, putz, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Aí quando vê, pô, É, vai encaixando. E é muito é, mu- legal é, criar é uma três mãos, experiência né? muito boa. É uma experiência muito boa. Eu aconselho todo mundo, se um dia tiver oportunidade, ter essa experiência. É muito legal. Inclusive, cara, eu vou até pegar um gancho sobre isso, né? Que a gente estava conversando em off, sobre cases fictícios, né? Eu lembro que você Uhum. comentou comigo que tu tinhas criado um case fictício de embalagens, né? E isso abriu ali o mercado para ti, para pegar outros pedidos de embalagem, não foi? Isso. Cara, eu tinha feito um projeto de embalagem, eu esqueci o nome que eu tinha dado, porque já não Ele faz ainda tá parte do aí? por... Ah, Não, não ele tá não tá mais mais. não. Já ia abrir aqui. Não, não tá mais não. Eu não lembro para que era. E aí eu sei que com ele eu consegui ter um projeto daquele o Doce no Pote, que eu acho que ele ainda está. Vou até Depois fuçar aqui, peraí. dá uma olhada aí. Eu acho que ele ainda tá, porque eu tenho um carinho por ele. Acho que tá. Ele não tá no site, mas tá no Behance. Peraí, deixa eu ver pra gente ver junto. Beleza. Mas tu vai contando. Aí tu fez um case que acabou trazendo esse do doce no pote. Isso. Esse Doce no Pote, né? Ele também é daquele meu amigo que eu disse, o Bruno, ele com a namorada dele. E aí eu tinha feito, né? E quando eu fiz esse, aí aquele lá puxou, esse puxou para aquele, né? Através daquele case fictício, consegui ter esse daí também. E esse daí foi uma outra experiência totalmente diferente, onde eu pude ter uma imersão muito diferente, né? Como era o meu amigo na época, né? Eu tinha a liberdade criativa, eu tinha Uhum. tempo, né? Então eu falei, cara, deixa eu tentar explorar aqui.
o máximo que eu posso. Isso é um projeto bem antigo, se eu não me engano, deve ser 2016 ou 2017, eu acho. Posso estar enganado. Mas é um projeto bem antigo, onde eu fui tentando fazer algumas coisas, tentando explorar coisas diferentes. Aí, nessa época aí, eu ainda era se eu não me engano, eu ainda trabalhava na agência também. Tanto é que esses potes aí, eles foram feitos em 3D, renderizei todos eles, né, Pô, esses que legal, potinhos. cara. Então, ainda mexia com 3D, fazia algumas coisinhas. Enfim, cara, foi uma experiência legal. Essas fotos aí, ó, eles me mandaram, depois que eles tinham feito os impressos lá, colaram, eu falei, pô, que legal, vou tentar colocar aqui também. Essas Puxa, fotos aí, cara, tipo, que legal. assim, você vê que é uma coisa bem, bem caseira, bem artesanal mesmo, mas eu ainda não tirei ele, pretendo não tirar, porque eu tenho um apego por ele. 2019, ó. 2019. Mas 2019 eu acho que foi quando eu publiquei, Foi quando você publicou aqui. porque eu sei que eu fiz ele bem antes, né? Eles tinham, ainda iam colar, imprimir e tirar as fotos. Eu lembro que demorou um pouquinho. Mas assim, foi através de um projeto fictício e que, na verdade, cara, eu acredito muito, né? Pode ser que muitas pessoas não e até me julguem por isso, mas eu acredito muito no projeto fictício, cara, né? Como uma porta e um potencial para novos projetos, né? Enfim, se eu penso dessa maneira, né? Se eu quero trabalhar com embalagens, por exemplo, pô, cara, deixa eu enriquecer o meu portfólio com projetos de embalagem, né? Eu coloco isso justamente pelo meu exemplo quando Pessoal, né? quando os clientes me procuraram querendo logotipo. Pô, não tem logotipo, Uhum, né? Mas só que agora a gente tem mais maturidade e consegue compreender o que a gente quer. Então, se eu quero seguir com marcas, pô, então deixa eu ter um portfólio de marcas. Quero seguir uhum. com embalagens, pô, deixa eu ter embalagens no portfólio. Quero seguir com os dois, pô, então vamos ter uma diversidade dos dois. E aí, né, para você não ficar esperando um projeto real, cara, eu acho que é muito válido você ter um projeto fictício para aquilo que você quer ter Uhum. no teu portfólio. Quero ter um projeto de embalagem? Pô, deixa eu fazer um projeto de embalagem aqui. Eu tenho liberdade criativa, eu tenho tempo e o principal, né? Eu posso refazer quantas vezes eu quiser. Então, né? Se eu vou treinar minhas habilidades para um projeto de embalagem, eu posso chegar lá na Pri e falar, Pri, eu fiz um rótulo aqui, você acha que está correto? Você acha que é Uhum. assim mesmo que tem que ser feito? É assim no mundo real? Pô, é a hora de eu testar. Para que a hora que for o jogo mesmo, eu já pratiquei, já treinei, e agora é botar a mão na massa, né? Mas já deixei todo o cenário pronto, já treinei, já expressei minha liberdade criativa, e aí, se for o caso, você aplica o teu estilo, né, nesse projeto. Pô, eu queria que tivesse mais projetos nessa pegada aqui, ó. Total, Pô, né, cara? é a hora de você liberar essa criatividade nesse projeto, né? E aí mostrar para o mundo e depois ser feliz. Esse aqui também é fictício, cara? Não, isso é real. Esse é real. Pô, que legal, cara. É para uma empresa, para uma cliente lá da Arábia Saudita. Se eu não me engano, foi um dos meus primeiros internacionais Que legal, né? Veio pelo Behance, provavelmente, né? pelo Behance. É impressionante como tem árabe no Behance, cara. Eu acabei de fazer mais um para Arábia Saudita, de café também. É, cara, impressionante como tem bastante, cara, no Behance. Desses E daqui, aí, cara, tem outro fictício pra gente continuar não, nessa mesma conversa? desses daí não tem mais nenhum fictício. Hum, Todos são reais. que legal, cara. Eu lembro também, até puxando um pouco desse assunto de case, que vai pro mercado, mas também, por exemplo, esse case aqui, eu lembro de tu ter comentado, não lembro aonde, não sei se foi numa conversa nossa, que essa embalagem, por exemplo, ela na vida real ficou branca, né? Mas, poxa, Uhum. na imagem da apresentação ficou preta, ficou tão legal. Então, tipo assim, muitas vezes o que vai para o portfólio não precisa ser necessariamente aquilo que está no mercado, né? Mas aquilo que faz sentido para o teu posicionamento, né? Exatamente. Esse projeto aí, para contextualizar ele, né? A gente fez toda.
toda a estratégia, né, todo o design, pensando nas embalagens como o pote, né, o plástico, para vocês entenderem, preto. E aí, quando eles foram lançar para o mercado, o preço do pote com plástico preto subiu muito. E Hum. aí saiu do orçamento deles. Eles tiveram que optar por colocar um pote do plástico branco. E aí, putz, vai sair muito fora do que a gente combinou, né? Sai totalmente fora do layout, da proposta que a gente tinha combinado. Enfim, mas eu também compreendo que são coisas de É que mercado, né? acontecem, né? Que acontece. Mas isso não inviabilizou de que eu colocasse o projeto da forma como a gente Tinha tinha concebido, né? concebido inicialmente, né? E, inclusive, depois que eu publiquei, o cliente viu, né? Entramos em acordo lá, ele pediu algumas imagens, né? Do que a gente já tinha feito. Foi, cara, não pode usar. Isso aqui é nosso, a gente já fez o projeto junto. Ele pegou algumas imagens, colocou em alguns flyers, né? Hoje a gente é super amigo, a gente troca ideia, a gente toma café junto, né? Os donos dessa marca, dessa empresa, um dos sócios começou a morar na minha cidade agora, e aí a gente sempre se esbarra, sempre troca ideia junto, toma um café. Basicamente foi isso. E aí esse é um projeto que eu também gostei muito de trabalhar, foi muito desafiador para mim, e eu tive que fazer o curso da PRI, puxando uma sardinha aqui, fazendo um biscoito. Eu tive que fazer o curso da PRI para entender algumas coisinhas de embalagem, né? Mas foi muito bom também, cara, esse projeto. Cara, e puxando até um gancho a respeito desses projetos, cara, incrível esse projeto, e bem completo, né? Tipo, não só as embalagens, mas tu fez também uma identidade completa, né? Sim. Cara, e assim, qual case tu diria que foi um case assim que, cara, foi muito marcante pra ti, assim, aquele que, putz, parece que a chave virou depois dele, assim. Hum, a chave virou. Em que sentido que você quer É, dizer? tipo assim, pô, eu recebi um pedido aqui e outro ali, aí eu postei esse projeto. Putz, esse projeto, todo mundo começou a ouvir falar do meu nome, começaram a chegar mais pedidos. Tipo, puxa, entendi que é aqui que eu deveria focar e tal. Ah, tá. Cara, eu acho que isso a gente pode responder, e aí eu respondo, talvez, pelo projeto que eu acredito que eu acho que tem mais visualização. Vai lá no Behance, que é se eu não me engano, é o Blue 5 ou o G7. Esse é o de baixo. Foram, esse daí foi um dos primeiros. Esse Pode ser o aqui, ó. G7. O G7, eu acho que ele fez mais sucesso no início. Ele teve um boom muito grande no início, onde eu consegui. E aí você vai ver que não é um projeto assim, pô, extraordinário. É um projeto que tem um impacto visual pelas formas e pelas cores, mas não é um projeto assim, meu Deus do céu, que magnífico, que ideia sensacional, né? Não teve muito disso, né? Eu tive ali uma expressão criativa através das formas, né? Que aí foi quando eu tentei expressar um pouquinho do meu gosto, né? Um pouquinho das minhas referências, né? Nesse estilo mais geométrico, né? Eu queria tentar trazer muito isso. Isso era uma coisa que eu tinha desde a agência. Eu gostava muito da geometria. E aí esse projeto eu consegui explorar isso porque ele tinha uma das propostas dele, né? O G7 é uma rede da Semesp, que é uma rede de instituições educacionais, universidades. E aí, só para você entender, tipo, o grupo é um grupo onde tem várias instituições de ensino de Uhum. nível superior, né? E aí eles denominaram isso como G7, que literalmente é o grupo 7 de toda essa rede da Semesp. Entre elas tem outros grupos. É, e aí o dono desse G7, desse grupo, né, hoje ele é o vice-reitor da universidade onde eu trabalho também, né, a gente algumas pessoas já sabem disso, acredito que a grande maioria já sabe disso. E aí esse projeto, a marca ainda funciona até hoje, o pessoal do Semesp ainda utiliza até hoje, eu fico mó felizão quando eu Que vejo lá que legal, eles, cara. eles fizeram os lambe-lambe lá com
com a geometria, com as cores, tá lá a marca, tá bonitinho. E aí eu acredito que foi a partir desse projeto que eu consegui, talvez, ter uma visibilidade, assim, né, onde a galera começou a me acompanhar, ter um pouquinho de pessoal que acompanha. E Também aí teve depois, esse outro, né, que você falou aqui, que foi o... o do Blue Five. Esse aqui, Ele também, inclusive, cara, eu vi muita gente tentando copiar, saca? é, Tipo, de baixar esse, as esse, imagens e publicar. esse também foi bem isso, cara. Esse também foi um projeto onde eu consegui explorar bastante a geometria, né? Esse eu consegui ser um pouquinho diferente do outro, né? Mas dentro da mesma proposta, de tentar ter um impacto. Esse projeto para mim foi muito bom. Eu tive um relacionamento muito legal com o proprietário da Blue Five. E a partir desse projeto, né, da entrega, de todo o processo, eu fechei depois o outro projeto, que é o BDB, que é do mesmo dono, e depois, a partir do BDB, a gente fez um outro projeto, que também está aí. Então, a partir desse projeto, eu consegui ter mais 2 projetos, com o mesmo dono da empresa. Putz, que maneiro, né, cara? Então, assim, é uma das coisas também que eu prezo e que sempre quando eu posso, eu compartilho. Cara, se puder, né, dentro do possível, de todas as coisas, tenha um relacionamento o mais próximo possível com o seu cliente, Uhum. né? Hoje, quando eu comecei, né, no design, os meus projetos, na maioria deles, era por indicação, né? Como era muito regional, como era muito próximo, aí tá até com a marca antiga. É mesmo, né? De que ano que é isso daí? Esse foi 2019. publicado em 2019. Então, assim, as indicações, para mim, naquele momento, inicialmente, faziam muita diferença. E aí era Uhum. o bom relacionamento. E aprendi isso na agência também, claro, né? Eu via como lá na agência era o tratamento com os clientes, como era o relacionamento. Isso é um lado muito bom de uma agência, né? Você consegue ter essa convivência. E aí eu trouxe isso também para mim, né? Então, estou sempre junto com os clientes, tento entregar o melhor possível para eles e ter esse bom relacionamento. Eu lembro que você comentou que tem mais alguns que vieram a partir desse, não foi? Deixa eu ver se eu acho. Ah, esse Isso, aqui, né? isso do Torinho, ele veio também, que é do mesmo dono, e teve um outro aí também, esqueci o nome dele, é mais para baixo. Isso, é esse daí, da esquerda, Esse o Label Label. 21. Ah, pode Isso, crer. esse também, ambos vieram do mesmo proprietário. Cara, isso é muito maneiro, né? E assim, isso que você falou também é muito importante, porque muitas vezes a gente fica muito focado em vender, tipo, procurar novos clientes, mas na verdade que é muito mais fácil, Uhum, estatisticamente, inclusive, eu não tenho esse dado aqui nas mãos, mas estatisticamente é muito mais fácil você vender para alguém que já é seu cliente um outro produto, uma outra solução, do que você procurar um novo cliente. Tipo, o seu uhum. esforço, em todos os sentidos, é muito menor, cara. Aí, poxa, esse é um baita exemplo, né? Porque a gente conseguiu, a partir de um case, conseguiu desdobrar em mais dois, ó. Mais dois projetos. Sim. Que E massa, velho. aí, cara, e assim, eu ainda tenho esse relacionamento com esse cliente, né? Consequentemente, né, eu tive que subir um pouquinho os preços dos meus projetos, e aí isso talvez inviabilizou a nossa, ter Parceria, né? mais essa parceria, ter mais projetos juntos, né? Subiu tanto por quanto do serviço, da entrega, até mesmo pela quantidade de tempo disponível que hoje eu tenho. Não era a mesma coisa como era antes, 2019, 2020. Nossa, com certeza, né, cara? Não tem E jeito. em todos os sentidos a gente vai tendo que. Os gastos também para um case ficam maiores, estrutura Sim, aumenta, enfim, de todas as formas o projeto acaba crescendo, né, velho? Mas, sim. cara, sabe uma coisa que eu ia te perguntar também a respeito disso?
Qual desses é o teu case preferido, cara? O preferido? Aham. Cara, eu acho que é o Juntos. Cara, assim, eu acho que Juntos. Cara, o eu gosto muito Juntos, desse projeto. cara, tem vários, né? Porque todos os que estão aí no portfólio eu tenho um pouco de apego, então quase todos eu gosto. Mas esse talvez seria o meu preferido. É uma solução relativamente simples, né, com uma proposta visual que fosse impactante, mas também que explorasse todos os atributos que eles tinham em mente naquele momento. Né? Para contextualizar um pouquinho esse projeto, a gente começou o projeto com o problema de que eles eram uma startup, vamos dizer assim, eles eram uma startup que desenvolvia soluções para corretores e corretores seguros, né? E aí, no meio do percurso, a gente conseguiu entender que eles poderiam expandir isso para ser uma fintech, né? Quase que um banco digital ali, e oferecer soluções de crédito também para esse mesmo público, né? E aí a gente conseguiu ter um desdobramento muito diferente para isso, que aí envolvia uma pegada muito mais dinâmica, muito mais flexível, né? Muito mais rápida para esse novo cenário. Então, o projeto chegou com um problema, que era tentar ter um relacionamento mais próximo com o corretor e com a corretora de seguro, através das expressões verbais e visuais, né? E saímos com uma outra solução, quase que um banco digital, uma fintech, assim. Cara, isso é muito louco, né, cara? E sabe uma coisa que eu percebi bastante enquanto a gente está conversando aqui? É o quanto que, tipo assim, os teus cases evoluíram em relação à estrutura de narrativa também, cara. O que que Sim. aconteceu lá do começo para cá? O que que você acha que você entendeu, assim, que foi importante para ir mudando na maneira como se cria o projeto? Ah, cara, assim, eu acredito em duas coisas, cara. Eu acredito muito na questão de ciclos. Eu acredito que, se você olhar, talvez nos meus últimos projetos, e aí até mesmo em alguns outros portfólios, os últimos lá, você vai ver que eles parecem que eles estão dentro de um ciclo, eles são meio que datados, né? Se você olha um projeto, você fala, cara, esse projeto tem cara que foi feito em 2000, porque naquela época lá era muito comum fazer gradiente, estou dando exemplo, tá? Uhum, pode crer. São projetos datados, ou seja, são projetos que a tendência da época acompanha o projeto, Uhum. né? E Você com pega isso, esses daqui e tal, né? e aí com isso, eu acho que, né, talvez nem a tendência, né, mas é mesmo esse ciclo, né, ele vem carregando com a gente, e a partir disso, que é a segunda coisa que eu acredito, é você ter uma boa bagagem, um repertório visual, né, para você. Então, assim, a partir do momento que eu, particularmente, né, eu começo a absorver mais conteúdos disso, tenho um repertório e entendo que o movimento está sendo para isso, eu tenho duas escolhas, né? Ou eu sigo esse movimento, ou faço totalmente o contrário do que a galera está indo, né? E aí talvez seja essa a chave ou a virada para que eu pudesse ter essa narrativa. E aí eu entendi, né, que uma narrativa visual, né, como você e como muitos outros fazem, ela precisa ser contada, né, seja ela verbalmente, por escrita ou através de imagens. E aí, puxando o gancho para o nosso tema aqui, né, para um portfólio, ele precisa ter uma estrutura que faça a pessoa rolar até lá embaixo. Uhum. Vamos falar aqui no caso do Behance, né? Então, o que faz você ir até lá embaixo é o que está no meio do caminho. E aí, se eu conseguir ir contando essa história no meio do caminho, até você chegar lá embaixo e talvez me dar um like, pô, cara, ganhei, consegui fazer aquilo que eu Meu queria objetivo, fazer, né, cara? o meu objetivo, que era narrar o meu projeto de alguma maneira. Enfim, e aí existem diversas maneiras. Você quer fazer isso por escrita, você quer impactar visualmente, você quer trazer um vídeo, você quer contar, enfim, né, existem N maneiras, mas essas N maneiras precisam chegar no objetivo, que no nosso caso aqui é chegar até o final da página, né, conseguir apreciar o projeto, né, conseguir absorver aquilo que ele queria trazer. Então, eu acredito muito nisso, muito, muito nisso.
Esse foi um Cara, projeto bem bacana também, foi bem recente. pois é, né? Esse aqui foi o teu último projeto, né? O mais recente, assim. É o último publicado. Eu estava até mostrando ele enquanto a gente estava conversando, justamente para mostrar na prática o que eu estava querendo exemplificar, né? De como as tuas narrativas evoluíram bastante, assim. Tipo, por exemplo, aqui, quando a gente abre esse aqui do Eletrimar, a gente vê, tipo, uma solução bem completa, assim, tipo. Cara, eu vou começar também a trazer algumas coisas interessantes que eu percebi que mudaram e que eu comecei a me questionar também, que era, tipo, a não necessidade de mostrar algumas coisas que às vezes a gente acha que é tão importante mostrar. Por exemplo, grids, Uhum. sabe? Tipo, essas coisinhas assim que parece que entrou assim no nosso mercado, não sei de Uhum. onde se tirou, mas que, não sei, Aham. né? É, Tipo, isso, sim, eu concordo contigo. E eu não sei se ainda tá, né? Às vezes eu coloco mesmo é por questões de estética, mas uhum, se você olhar em alguns projetos, né? E aí, só para poder puxar, tem dois tipos de projetos que eu acredito que a gente publica, né? Aquele que a gente quer impactar um outro designer, uma comunidade de design, e aquele projeto que a gente quer impactar para trazer novos clientes. Então, massa. quando você fala de ter um portfólio para atrair a visibilidade de outros designers, consequentemente, coisas mais técnicas traz mais resultado, porque os outros Uhum, designers também procuram coisas mais técnicas. Agora, quando você quer falar para um portfólio para clientes, você precisa mostrar muito mais as soluções. uhum, Talvez nem tanto o caminho que você percorreu para chegar naquela solução, mas de fato a solução que você trouxe para aquele projeto, minimamente você contar ali qual era o problema e como que você chegou na solução. Talvez a metade do caminho ali, né? Ah, eu utilizei um grid áureo, usando como exemplo, né? Usei a regra dos terços aqui, o cliente talvez nem sabe o que é isso, mas o uhum. resultado final para ele é É o que mais importa, né? como que eu vou colocar isso no meu Como é que isso negócio? aparece no Isso meu para mim banner? Como é que isso fica é estampado no meu caminhão aqui? Cadê? Como é exatamente, que isso vai ficar lá na minha frota? exatamente. Então eu acredito muito nisso. Tanto é que existem alguns projetos meus que eu tava parando até de colocar paleta de cor. Sabe por quê? Eu percebi que, e aí aconteceu algumas vezes porque me enviaram, tá? Era de Uhum. tirar print e me enviar. Roubar código de cor, cara, de um Hum, projeto. Cara, como assim? É só você ir lá, pegar a cor de acordo com o teu projeto e você colocar as cores dele, né? Aí você vai pegar a minha paleta, que já tá lá tudo prontinho, com as cores e tudo mais. Tá, não tem problema, vai, pega as cores aí. Mas, sabe, tinha até isso. É, depois de pessoas chamarem no direct, ou que fonte que você utilizou, tem projeto que eu não coloco quais foram as fontes utilizadas, as fontes principais, as fontes secundárias, né? Porque eu já vi que isso também não fazia sentido. Então, todas uhum, essas coisinhas, sabe? Tem projeto que tem. E aí, ó, ele uhum. tem, mas ele tem numa pegada diferente, Sim. né? E aí eu já estou trazendo uma questão visual. Pô, ele trouxe uma solução, mas ele trouxe uma solução totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Uhum. É, mas, enfim, existe N maneiras de se mostrar, né? Nem todos os meus projetos seguem esse mesmo padrão, outros têm uma outra pegada, também vai de projeto. Mas, enfim, eu acho que tem muito disso, cara. Eu acho que não faz sentido ter, dependendo do projeto, ter algumas coisas muito técnicas, assim. Pô, sensacional, cara. Eu acho que tu matou a pau na questão de que, tipo, é ser intencional no que você tá fazendo, né? Tipo assim, pô, Uhum, quem é o público que vai assistir isso aqui? Se é para um cliente, bom, o que que o cliente está interessado em saber? Aí focar nisso ali na hora da construção, cara, total. E também não exato. tem nenhum erro, nenhum problema você focar nos designers. Aliás, por exemplo, se você está fazendo um portfólio almejando uma vaga num escritório, num estúdio, numa agência, talvez seja interessante, né, cara? Uhum, muito Mas interessante. agora Até é mesmo pensando impressionante olhar os números, cara. no isso, até mesmo pensando na questão do Behance.
É né? isso que eu ia te O falar. Behance é um portfólio criativo, onde tem vários criativos, tem vários designers. Então, se você utiliza o Behance como uma fonte de uma vitrine, vamos dizer assim, e que ela possa trazer novos clientes, consequentemente vai ter novos designers, vão ter pessoas observando. E os clientes mais atentos, eles sabem que a fonte onde ele pode encontrar designers criativos é o Behance. Uhum. Então, vai ter um pouquinho dos dois ali. Vai ter mais profissionais de design? Talvez sim, né? E aí isso vai impactar de alguma maneira. E aí, puxando um gancho, né? Esses views, né? Essas visualizações, consequentemente, te ajudam, né? A você ter uma visibilidade na plataforma e Uhum. fazendo com que os clientes te encontrem, talvez não mais rápidos, mas que eles consigam te encontrar, porque você tem um Uhum. pouquinho de visualização agora. Total, cara. Total. Cara, e sabe uma coisa que eu também ia te perguntar? Como é que tu organiza o teu portfólio? Tipo assim, bom, acho que esse projeto faz sentido, esse projeto não faz. Uhum. Tipo, como é a tua organização, tipo, de cases, né? O O que vai que, publicar, né? o que que você... porque eu imagino que, tipo assim, nem todo projeto que você faz, de fato, vai para o portfólio, né? Alguns não fazem Uhum. sentido com posicionamento, mas, enfim, estão ali Uhum. ajudando a pagar as contas e tal. Uhum. Cara, eu acho que isso é fundamental para todo profissional que quer, de alguma maneira, elevar o nível do portfólio e talvez ter novos clientes para aquele segmento que você focou, né? Por exemplo, todos os projetos que hoje eu tenho no meu portfólio, eu penso justamente no ponto que um outro profissional, um outro cliente do ramo que talvez eu desejo trabalhar vai visualizar. Então, vou Uhum, dar um exemplo. Eu tenho lá a Hub Cafeteria. É o projeto que está no meu portfólio que faz sentido para mim trabalhar novamente com uma cafeteria. pode Então, crer. eu tenho um case de cafeteria lá. Faz sentido para mim trabalhar com um novo projeto de embalagem de café? Eu tenho um projeto de café lá. Eu tenho um projeto da construção, da área civil? Beleza, faz sentido para mim. Faz sentido trabalhar com arquiteto? Então, o que eu penso é basicamente isso. Né? Quais são, vamos dizer assim, quais são os tipos de clientes que eu quero trabalhar? E a partir desses tipos de clientes que eu quero trabalhar, serão os tipos de projetos que eu irei publicar. Então, e aí entra uma nova categoria a partir do momento onde eu tive uma oportunidade de desenvolver um projeto que talvez ele não estava no meu portfólio, mas que eu vejo como potencial para estar lá e talvez alcançar outros clientes a partir dele. Por Uhum, exemplo, eu não tenho nenhum portfólio de cosméticos. Pô, é uma parada legal, né? Posso fazer um fictício para tentar conseguir ter um cliente disso? Opa, legal. Esse pode ser um case para o meu portfólio e que talvez possa atrair novos clientes para os médicos. Isso para mim faz sentido, entendeu? putz, que legal, cara. Uma pergunta que também é relacionada a essa é, tipo, se hoje tu tem uma estrutura narrativa, tipo, pelo menos que te dê um norte. Não que seja um template, mas, tipo assim, uma maneira de pensar a organização, a disposição das imagens, dos textos dentro de um case. Posso até abrir um case enquanto a gente está conversando sobre isso. Uhum, legal. Abre sei lá, pode ser, pô, deixa eu ver um que faz mais sentido para a gente exemplificar isso. Pode ser o Juntos, talvez. Legal. Abre ele aí. Ele, por exemplo, né, quando a minha estrutura de narrativa, de contar o projeto, eu tento pensar ele em contar o problema, né, e aí dependendo do foco, o problema, as etapas nas quais eu realizei, né, e quais foram as soluções que eu encontrei a partir daquele problema e o que eu desenvolvi. Então, se você for ler, né, se poder entender, eu falo um pouquinho do contexto da empresa, eu falo quem que é ela, qual que é o cenário, qual que é o background, né? Partindo disso, quais que eram os nossos desafios, descrevo isso, e aí brevemente eu vou dando meio que spoilers
para o projeto, né, do que está acontecendo. Então, se Uhum. você for rolando, olha, ainda não contei a solução, mas eu já estou dando spoilers do que pode estar vindo a acontecer. Que E legal. aí, né, Pode eu crer. tô colocando aqui algumas imagens, algumas coisas que podem chamar a atenção, né? Pô, ainda quero saber o que está acontecendo, ainda não entendi. Talvez, deixa eu rolar mais um pouquinho para baixo para ver se agora eu entendo, né? E aí eu começo a contar e dizer de fato o que vai ser, o que é. Então, por exemplo, nesse caso aí, ó, juntos a gente facilita e simplifica a vida dos corretores na Ah, tela tá de cima. aqui. Isso, olha lá, juntos, facilitamos e simplificamos o processo financeiro de sua corretora de seguro. Eu quis fazer isso através dessa composição visual, mas ela poderia ser feita através de texto também, né? Sem nenhum problema. Você poderia mostrar a solução ou o projeto mesmo assim, de forma bem mais textual. Nesse caso aqui, aí eu acho que, pelo menos para mim, eu não vejo isso como uma regra, Uhum. se tem que ser texto, se tem que ser uma imagem, mas ela precisa ser contada de alguma maneira. E aí eu já conto um pouquinho, né, na parte de baixo aí, né, e aí eu mostro ali, bem brevemente, as cores, o que está compondo, mas lá em cima, lá eu já tinha mostrado elas, só que Uhum. agora eu mostro elas de uma forma, né, um pouco mais aberta, e aí vou mostrando, por exemplo, na tela de baixo. Eu estou mostrando esses gráficos, mas ainda não mostrei ele aplicado. Pode Estou crer. mostrando ali. A hora que você chegar lá embaixo e você vê esses gráficos em movimento, você vai lembrar, falou, pô, não, foi o que eu vi lá em cima, faz sentido agora. Talvez agora não faz sentido o que você está vendo, se eu ainda não contei ele, mas é um spoiler do que você pode ver lá embaixo. E aí eu escrevo um textinho, né, falando o conceito, qual que foi a linguagem. Se você não entendeu, eu te conto agora tudo que eu quis trazer para esse projeto. E aí depois eu discorro só de imagens, praticamente, né? E aí eu trago a resolução final de forma visual, que aí é na minha concepção, que é o que a gente sabe fazer de melhor. Pô, agora vamos tangibilizar visualmente toda aquela problemada que a gente tinha para resolver. E aí vai. Aí, por exemplo, nesse caso aí, pô, agora faz sentido, aquele motion que você fez, aquele design de movimento faz sentido, ele é aplicado assim, dessa maneira, que legal, enfim, os personagens, as ilustrações, o grafismo de forma estática, né, e aí mais composições, né, de possibilidades, né, e, claro, eu não, assim, eu acredito que a gente não precisa escrever tanto, claro, Uhum. se você for apresentar isso para uma pessoa, né, eu acho que é importante também você tentar treinar essas apresentações, mas, por exemplo, você pode muito bem falar assim, tá vendo, como as cores agora, elas combinadas, elas funcionam, como que as cores e os grafismos se comportam junto com os cartões, né, exemplos de quando tem uma animação, enfim, né, quando as ilustrações que a gente desenvolveu lá em cima lá, elas são aplicadas, e aí é você discorrer essa história para você vender o teu peixe, vamos dizer assim. Que legal, cara. E esses motions é tu que faz mesmo, velho? Esse daí foi o que eu fiz. Esse daí é bem simples, né, cara? Uhum. Olha só a importância do cara ser multidisciplinar, velho. Tem coisas difíceis assim e que exige muito tempo para o projeto, aí eu acabo terceirizando. Por exemplo, esse projeto Cara. da TechSize, esse 3D eu terceirizei, porque eu sabia que eu não ia conseguir, eu até poderia conseguir fazer, mas eu não teria o tempo suficiente para executar os renders, né? A Pode gente sabe crer, que, cara. que um render depende de uma máquina boa, e depende de um tempo para isso. E eu não ia ter isso. Enquanto minha máquina estava renderizando, eu não ia conseguir trabalhar. Então, não fazia sentido para mim. Faz mais sentido eu contratar um especialista que é focado naquilo, que tem uma máquina parruda para poder Preparada fazer pra isso, isso. né? Exato. O cara do Motion, a mesma coisa. Eu defendo muito essa questão de tentar terceirizar, porque o cara que é especialista naquilo, né, e aí talvez seja a grande importância de se contratar um profissional para aquilo que se está fazendo,
É porque ele está acompanhando o mercado, ele sabe o que há de novo, ele sabe o que há de novidade, ele não está parado no tempo, né? E ele está treinando as suas habilidades. Então, se a gente pega um cara do Motion, que está em ascensão hoje, e pega eu, que sei fazer umas coisinhas básicas, vocês vão ver que o cara vai ser disparado, porque o cara é um profissional para isso. Eu até sei, mas eu não sou um profissional especializado para desenvolver um Motion, né? Aí a gente entra em N vertentes, né? Ah, mas tem o cara do Canvas, mas tem o cara disso. Pô, o cara sabe fazer, mas existe um profissional que sabe fazer isso de uma maneira bem melhor, né? E que está conectado com a atualidade. Não está parado, não está travado. Cara, eu Enfim. passei por isso recentemente, assim. Eu Sério? tava trabalhando num projeto agora, que tinha uma deadline curta já, e o cliente trocou uma ideia comigo e disse, olha, cara, puxa, eu tô com uma dificuldade X, Y lá, e eu preciso dar uma acelerada no projeto e tal, mas não é boa, assim, não é tipo aqueles clientes sem noção, assim, saca? Uhum. E ele disse assim, cara, tu acha que é possível a gente conseguir umas 2 semanas antes da apresentação? É tipo, putz, cara, é muito tempo, né? Eu disse, cara, eu vou ponderar aqui a respeito disso, depois eu te dou uma posição, mas tipo assim, eu tava vendo o desespero do cara, saca? Uhum. E tipo assim, o cara tava disposto, pagou, foi um projeto bacana, financeiramente falando, né? E aí eu pensei, cara, esse projeto pede ilustração, eu até posso fazer esse tipo de ilustração, só que não vou ter esse tempo, cara. Não tenho tempo e eu gostaria que esse projeto fosse rápido, porque para mim também é legal, eu recebo mais rápido, né? Receber mais rápido é muito importante, é muito bom, né? Uhum. Porque na maioria dos projetos que eu faço pelo menos é 50-50, né? 50 na Uhum. entrada, 50 na entrega dos arquivos, então velocidade é muito importante para a gente dar vazão, né, nessa grana. Sim. Aí, cara, vou contratar um Ilustra. Contratar um Ilustra para. Eu tenho mais ou menos a ideia, já tenho tudo, tipo assim, brifado para ele. É só o cara tocar. Cara, você acredita que, tipo assim, uma parada que eu tava estimando levar uma semana e meia para fazer, o cara fez em um dia ou dois? Sério? Cara, tipo assim, mano, deu vontade de eu abraçar ele, assim, dizer, mano, matamos o projeto, é isso, assim. Que Fiz só, tipo, legal. só uma breve refinada ali, né, porque ele fez a mais com essa cara de ilustração, mas a ideia é que uma das ilustras ali era um mascote que a gente desenvolveu. Depois eu vou até te mostrar quando a gente terminar de gravar aqui. Uhum. Esse mascote, ele ia se desdobrar no logotipo. Estilo gênio do Habib's, né? Que tem o Uhum. gênio, a ilustra do gênio, que ele compõe as peças da identidade visual, mas tem a carinha dele ali, estilo de logotipo, né? Então, o traço Sei. é diferente, o fato dele ser vazado foi diferente, mas, cara, me fez ganhar pelo menos uma semana, cara. Pelo menos uma Que semana. legal. E eu disse, cara, é muito importante. Aprende isso com o Rafa também, cara. A gente aprender a trazer pessoas para o nosso processo. Rafa é um Uhum. cara que faz muito isso, cara. Dificilmente ele pega um projeto sozinho. E Uhum. foi um dos insights que eu tive, assim, porque eu comecei a ser chamado por ele para trabalhar e sempre ele acrescentava ali pessoas. Eu já trabalhei em equipes com ele de 5, 6 pessoas. Não, Olha, 8 pessoas. nossa. A gente fez um projeto na Ziol, aquele lá da Turquia, foram 8 pessoas. Uma só para render, um de 3D, um motion, eu e ele no gráfico, e tinha mais dois designer júniors que estavam ajudando a gente a finalizar embalagens, porque eram 60 embalagens. Então era muita coisa. Então, cara, 8 pessoas trampando o projeto. Agora imagina se uma só pessoa fosse fazer tudo isso. Impossível, cara. Impossível. E até Ia mesmo demorar na muito solução tempo. criativa, né? Na qualidade do projeto. Eu sei desse projeto que você está falando. É um projeto impecável. Eu não sei por que não tem o selo azul desse projeto, porque é muito completo, a qualidade dele é absurda, cara, absurda. E aí eu confesso, e eu acredito também, né? Que fazer isso em uma mão só, cara, nossa, É difícil, provavelmente, cara. assim, provavelmente, não sei se seria essa palavra, né? Mas pode ser que não teria a mesma qualidade do projeto que ele tem hoje, fazendo somente com um, precisou de 8. É, Enfim. cara. Ia ser muito difícil. Eu lembro do processo, assim, foi muito parecido com o que a gente fez juntos, eu e o Rafa, da Uhum, Bauau. Tipo assim, um trouxe uma tipografia, aí o outro disse, cara, essa tipografia combina com esse shape. Poxa, uhum, esse shape se encaixa naquela cor.
Tipo assim, não dá para dizer assim, pô, foi o David que pensou nessa, tipo, foi o logotipo, foi o David que fez. Ah, o É, pôster foi o Rafa que fez. Ah, a embalagem foi o Léo que fez. Não foi, cara. Fomos uhum, nós três, assim. Tipo, tudo sim, que foi pensado passou pelo olho dos três para chegar naquela solução, assim. sim, Isso, cara, é encurta muito muito. legal. É muito legal. Cara, e uma última pergunta que eu ia te fazer, David, assim, pensando que muitas pessoas que estão escutando a gente estão começando hoje, estão batendo cabeça ali para montar um primeiro portfólio, que dica você daria, assim, para quem está começando, vai pensar ali seus primeiros portfólios, ou já tem um primeiro portfólio, mas está querendo dar mais atenção para isso, olhar com mais carinho? Uhum, legal. Acho que a primeira dica é um pouco do que eu fiz de errado, né? Que era não Top. ter foco, né? E eu acredito que eu errei muito, e demorei para aprender, que eu precisaria ter foco no que eu queria fazer. Então, para quem está começando, né, ou quer melhorar o projeto, é tentar focar naquilo de fato que você quer fazer, né? Como você quer fazer, traçar um objetivo, né? E eu acho que não é errado você talvez se espelhar numa pessoa, né? Pô, queria ser, vou dar um exemplo aqui, queria ser como o Léo, cara, como o Léo faz os projetos, o estilo dele, né? As soluções que ele faz. E com isso, né, que é uma coisa que eu sentia muita falta no começo, era ter pessoas do meu lado, que hoje eu tenho bastante, graças a Deus, né? A comunidade, eu consegui ter isso, né? Consegui ter pessoas ao meu lado de que pudessem me ajudar em certas ocasiões, né? Mas que eu também pudesse ter ao meu lado para que eu pudesse me inspirar, né? Então, se eu puder resumir, né, essa dica, ter um foco e ficar próximo de pessoas que você considera referência para a sua vida pessoal ou profissional, né? Ter elas como mentor, vamos dizer assim, né? Então, não custa nada, né? Claro, e aí tem que entender as limitações de tempo e disponibilidade, mas eu acho que não custa nada. Você está fazendo uma parada, né? Você gosta muito do Léo, do trabalho dele? Pô, Léo, quando tiver um tempo aí, dá uma olhada no que eu fiz, cara. Eu gosto muito do seu trabalho e tal, me inspiro em você, tô começando agora. Eu tenho certeza absoluta que quando o Léo tiver disponibilidade, ele vai dar uma olhada e vai te dar um toque, né? A gente veio o André, da The Brand, ele tem uma mentoria, né? Puxando sardinha de novo. Ele tem uma mentoria, é um investimento bacana, onde você consegue ter mais foco, onde você consegue aprender. Por quê? Porque quando eu falo isso, né? O cara abriu uma mentoria porque provavelmente muitas pessoas se espelham nele, né? Acreditam que o trabalho dele é um trabalho bacana e ele acredita que ele poderia ajudar mais pessoas fazendo um grupo de mentorias, né? Assim como vocês têm o Portfólio Pro, né? Tem os cursos, vai ajudar muita gente e, consequentemente, as pessoas se inspiram, né, em vocês. Então, eu acho que, resumindo, é isso, né? Ter foco naquilo que quer desenvolver, naquilo que quer fazer e se aproximar de pessoas que você considera interessante. Eu acredito que é isso. Pô, que top, David. Eu ia deixar aí também um espaço, cara, para tu compartilhar e fazer teu jabá, os teus links, onde o pessoal pode conhecer mais teu trabalho. Legal. Bom, é só digitar Estúdio Kumba, K2UUMBA, tanto no Behance, né, no Instagram, tô no LinkedIn também. Você vai me encontrar lá também no LinkedIn, no perfil pessoal, David Silva, né? É bem fácil de me achar, né? Também eu estou um pouco afastado do Instagram devido aos projetos, devido às outras atividades que eu tenho, mas estou sempre online, né? Estou à disposição também de quem quiser trocar uma ideia, tiver alguma dúvida, quiser melhorar alguma coisa, eu estou sempre disponível aí também. É Pô, isso. cara, que massa, velho. Eu queria te agradecer por esse espaço, por esse tempo aí, na tua agenda. Sei que realmente é corrido. A gente já trabalhou junto, sabe da idade, né? Dos trampos e Uhum. tal. Então, cara, muito obrigado também por abrir a caixa preta, assim, né? Tipo, esse projeto é para isso. É tipo assim, às vezes a gente tem vergonha de perguntar, mas na verdade o David, a Pri, o André são pessoas que estão super abertas a, cara, não tem essa palavra de segredo. Tipo, assim Sim. como a gente foi ajudado, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, obrigado, cara, por realmente abrir aí o coração, abrir as dicas aí.
Eu tenho certeza que quem ouvir, quem for assistir, vai aprender muito, porque eu também aprendi muito aqui, cara. Que legal, cara. Fico feliz com isso. E para mim, igual eu te falei no começo, é um prazer, né? E uma honra poder compartilhar isso com o teu público, com a comunidade. E espero que quem ouviu possa agregar alguma coisinha aí. E quem ouviu, se agregou alguma coisa, nos conte depois. Marca a gente aí, cara. Marca a gente. Se você É, estiver ouvindo ou assistindo, marca lá o Estúdio Cumbas e o Léo Tavares, que a gente vai compartilhar aí vocês, beleza? Se você está ouvindo esse episódio até agora, nesse final, queria te fazer um convite para conhecer também o Portfólio Pro, que é o nosso curso onde a gente foca 100% no assunto de portfólio, onde nós abordamos vários temas relacionados a isso, desde a construção de narrativos, storytelling, fotografias, enfim, montagem de mockups, manipulações de imagem, tudo que você precisa saber para ter um portfólio realmente matador. Então, se você tem interesse nesse assunto, clica no link aqui abaixo, ou então se você está ouvindo aqui no Spotify, dá uma olhada ali na descrição que tem ali o acesso para você, beleza? Então, até o próximo episódio.